custa viver na Itália? Bom, gente, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre custo de vida na Itália 2022, então fica nesse vídeo até o final. Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e vamos falar essa coisinha aqui que é importante, né, gente? É importante saber o quanto você vai gastar por mês, como é que tá o custo de vida na Itália, se tá tudo muito caro, se não tá, o que que eu pago, o que que eu não pago. Tem um grande velho vídeo aqui no canal, tá? Um dos primeiros, inclusive, onde eu falo sobre custo de vida, mas é o momento de ignorar aquela Verinha. É o momento, porque chegamos aí em 2022 e desde lá aconteceu um monte de coisa. A pandemia só tem piorado, não é mesmo? Mas não vamos falar disso, vamos falar realmente aí de custo de vida para você saber quanta graninha será necessária aí para você fazer o seu cálculo mensal. Belezura? Então vamos começar. Uma pessoa que mora sozinha na Itália gasta, em média, uns 700 a 1.000 euros por mês, tá? Agora, é claro que aqui eu vou falar pra vocês quanto que vocês vão pagar no aluguel, numa água, numa luz, num lixo, na televisão, enfim. Mas agora eu vou dar pra vocês aqui um pequeno espunto de quanto gasta uma pessoa que mora sozinha, um casal com mais pessoas e por aí vai. E claro, depois vamos nos fixar aí em pequenas coisas, beleza? Como eu estava falando pra vocês, uma pessoa sozinha aqui na Itália gasta em média uns 700 a 1.000 euros. Tudo vai depender da cidade escolhida e claro, da tipologia de aluguel. Gente, é importante que vocês saibam que o aluguel é simplesmente a despesa mais cara em absoluto que vocês vão pagar aqui na Itália, tá? Se você está morando sozinha, provavelmente você pode levar em consideração alugar um quarto. Então pagar aí, por exemplo, uns 300 euros, 400 euros em um quarto, pagar as suas despesas mensais como água, luz e claro, se sobra aí uma graninha para você viver, belezura, um pouquinho talvez apertada, mas você consegue, tá bom? Eu, por exemplo, quando trabalhava em um restaurante, eu pagava 450 em um quarto, 400 em um quarto, pagava 400 mensalmente da minha faculdade, tá bom? E eu ganhava somente 800 euros, pois é. Mas eu trabalhava em um emprego que me dava a possibilidade de ter gorjeta na época. Então eu conseguia chegar até 1.000 euros por mês. Então eu pagava aluguel, despesas, a minha comidinha que era bem reduzida porque eu acabava comendo mais no restaurante onde eu trabalhava. E aí, claro, as minhas despesas. Então, assim, no geral, gente, uma pessoa que está sozinha, ela consegue sim viver com 700, 800, 1.000 euros por mês, dependendo do que ela faça, tá bom? Pra vocês entenderem isso daí. Uma cópia, tchau. Um casal consegue viver mais ou menos com uns 1.500, 1.600 mensais. Por quê? Não muda tanto assim o fato que você esteja sozinho ou em casal. A coisa que acaba mudando mais é que se você está sozinho e está disposto a compartilhar um quarto em alguma casa com alguém, quando você está em casal, não é bem assim, tá? Então considerem que vocês têm, por exemplo, 1.500 juntos, tá? Você ganha aí seus 750 e ele ganha 750, beleza? Só que aí você precisa levar em consideração que vocês querem uma casa. Talvez essa casa custe, por exemplo, 800 euros. Tá bom? Então é como se o salário de alguém, de um de vocês, servisse para pagar aluguel e outra pessoa servisse para pagar, por exemplo, boletos e viver em um parque, um cinema, de vez em quando comer uma pizza fora, né? Ou fazer uma pequena viagenzinha. Então, assim, é necessário que vocês levem essas coisas em consideração. Se eu estou sozinho, eu estou disposto a morar em um quarto. Se eu estou em família, eu preciso realmente de uma casa maior. Se eu estou em casal, uma casa com um quartinho pequeno tá ótimo. Só que, claro, a gente precisa de uma casa e não pode mais compartilhar, claro, aí, quartos com outras pessoas, entendeu? É necessário que vocês pensem isso. E, claro, a mesma coisa acontece para quem tem uma família maior. Se você tá aí, gente, um casal, né? Você, teu maridão, e você tem 2 filhos pequenos, provavelmente já a casa com um quarto não tá boa mais. Você vai precisar de pelo menos um outro quarto para colocar as crianças ou outras pessoas da família de vocês, tá? Então já o aluguel aí vai aumentar. Então, por exemplo, se antes era 800, agora é 1.200. Nossa, Verinha, mas que aluguel caro que você tá falando. Tô falando, gente, de extremo. Por exemplo, aqui em Roma funciona assim, tá? Eu e Lorenzo, a gente tá procurando casas agora. A gente tá achando um monte de casa que tem um quarto que custa 800, 900, 1.000. Tá basicamente isso. Então, assim,
Tô falando pra vocês o extremo. Claro que em algumas cidades o aluguel é muito mais baixo, tá? Se você vai para as zonas mais periféricas de Roma, o aluguel é bem mais baixo também. Mas tô falando pra vocês aqui de um extremo. Claro, como eu já falei pra vocês no vídeo de calcular, tá? Calcular a grana para você trazer para a Itália, tá? Planejamento financeiro para vir para a Itália. Eu falo para vocês que é necessário que cada um pesquise exatamente o que quer. Cada perfil é um perfil. O cálculo para qualidade de vida, para custo de vida é individual. Então, cada um precisa fazer o próprio. Isso daqui é uma média para vocês entenderem um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, gente, antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês darem um like nesse vídeo e se inscreverem no canal. E, claro, eu queria indicar um outro vídeo para vocês, tá? Eu já fiz um vídeo aqui para vocês falando de realize seu sonho de viver na Itália em 2022. Então, assim que acabar esse vídeo, vai dar uma olhadinha naquele. Beleza? Vou deixar aqui nos cards para vocês. Então, como eu tava falando para vocês, uma família um pouquinho maior necessita aí de mais dinheirinho. Eu tossi antes e tô morrendo aqui, tá? Então, assim, uns 1.500, 1.800 não muda tantíssimo, como eu falei pra vocês. O que acaba realmente sendo maior é que o aluguel aumenta. E, claro, outras despesas, como, por exemplo, comida, acabam sendo a mesma coisa, né, gente? Coloca lá 100 gramas para um casal, coloca 400 porque tem outros 2 filhos. Então, assim, muda pequenas coisinhas, mas, no geral, essa daí é a média. Claro que se você consegue ter uma renda de 2.000 a 3.000 euros mensais, é maravilhoso. Se você consegue ganhar 1.000 euros, o seu marido consegue ganhar 1.000 euros, incrível, tá? Se você consegue ganhar 1.500, seu marido 1.500, maravilhoso. Só que, claro, aí é necessário que eu fale pra vocês que o mínimo é ótimo, mas quanto mais você tiver, melhor é. Beleza? Então, assim, para deixar clara essa situação. E agora vamos falar aqui de cada pequeno elemento, mais ou menos quanto custa, para você ter uma noçãozinha aí de quanto você vai gastar. Como eu disse para vocês, acaba variando muito de cidade para cidade e de local para local, tá? Vamos falar aqui da primeira despesa grande, como eu disse para vocês, que é o aluguel. Em cidades pequenas, esse aluguel aí de quartos pode partir de 200 euros até 400 euros. Em cidades maiores, pode chegar até mesmo a 700 euros, mas eu acho que essa não é uma opção. Então entendam que em cidades menores você pode pagar até mesmo 200 euros aí, e se você ganha 700 euros no seu trabalhinho maroto, você tá ótima, morando, claro, em um quarto, beleza? Basicão assim, ó, basicão assim. E claro, se você quer uma casinha para você, esses aluguéis costumam variar aí de 500 a infinitas possibilidades. É importante, gente, que vocês calculem a zona da cidade escolhida, tá? Já fiz um vídeo para vocês falando de qual cidade escolher, caso esse seja um grande dilema na tua vida, beleza? Porque realmente é uma coisa muito difícil escolher a cidade. Então, assim, só depois vai ver aquele vídeo, beleza? Deixa aqui nos cards, mas você abre em uma outra aba, ou simplesmente volta porque eu deixo na descrição do vídeo. Então, assim, fica tranquilo parado nesse vídeo aqui, beleza? Parado no bailão, beleza? Então bora continuar. Então é necessário que vocês entendam realmente que esses aluguéis, eles podem chegar aí, gente, a níveis absurdos, tá? Só que você, claro, vai conseguir encontrar o aluguel perfeito para você, escolhendo a zona adequada para você da cidade. Se você sabe que você trabalha no centro, procure uma zona que não seja tão afastada assim do centro, mas claro, se você tem um carro, você pode se permitir morar uma parte um pouquinho mais periférica, pagar um pouquinho menos de aluguel, gastar um pouquinho mais de gasolina, só que te convém. Então façam esses cálculos aí, que eles servem muito para vocês, belezura? Então, assim, falando de aluguel, isso aqui acaba sendo a média, tá? De 500 euros até aí uns infinitos 900, 1.200, 1.500, vai depender muito. Verinha, eu consigo achar um aluguel por menos de 500 euros? Gente, eu acho improvável que você consiga um aluguel de menos de 500 euros em cidades que têm oportunidade de emprego. Talvez você consiga naquela cidadezinha piquitiquinha, que não tem nada, mas assim, no geral, eu acho que 500 euros é assim, muito barato. Sério, assim, é sonho da minha vida achar uma casa por 500 euros. Que tenha tudo o que eu necessito, inclusive uma zona boa. Numa cidade grande como Roma. Em outras cidades italianas você consegue sim, não todas, mas em algumas cidades italianas você consegue sim aluguéis por 500 euros em zonas maravilhosas.
Em Roma não é tão simples assim. Despesas mensais, tá? De comidinha, porque claro, não só de aluguel vive um homem. Você precisa dormir e viver em um lugar, mas você precisa se alimentar também, né, gente? Isso daqui é muito pessoal, então é necessário que vocês vejam qual é o tipo de alimentação que vocês têm. Se você é o tipo de pessoa que só compra coisa biológica, coisa não sei o que particular, aquelas coisas um pouquinho mais caras, é claro que a tua alimentação vai ser mais cara. Mas eu posso falar pra vocês, gente, que digamos assim, uma alimentação básica, tá? Você consegue fazer aí por 50 euros semanais. Então, assim, por 200 euros ao mês, tendo bastante comidinha na mesa, tá? Inclusive, eu quero fazer pra vocês um vídeo muito bacana falando aí de comidinhas. Eu ia revelar agora o vídeo, mas não vou. Tenho medo que alguém me copie. Mas enfim, eu quero só que vocês coloquem aqui embaixo. Eu vou deixar um comentário fixo, tá bom? Eu quero que você coloque pra mim todos os ingredientes que você quer que eu mostre o preço no supermercado. Não é esse aqui o grande vídeo, mas a gente vai fazer uma compra juntos. Então serão vocês a fazerem a lista das compras. Então assim, taca-lhe pau nesse comentário. É importante, beleza? Então, como eu disse pra vocês, eu penso que uma pessoa consiga fazer tudo com 50 euros semanais, tá? Você fica aí com 200 euros por mês, consegue fazer as suas compras. É claro que a primeira compra da casa é sempre aquela mais cara, mas no geral você consegue comer arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, pão, presunto, as coisas básicas com 200 euros. Ah, Verinha, mas eu quero comer o caviar. Aí, pelo amor de Deus, gente, é claro que vai aumentar, mas tô falando de alimentação basicona que você consegue sustentar, inclusive, uma família, né, com 2 filhos, se você faz uma compra de 300 euros aí mensais, considerando, claro, que você não vai ficar comprando as merendinhas do Kinder Ovo, você vai comprar coisas, comida mesmo, entendeu? Então, assim, dá pra você se virar aí. Claro que essa questão de comida varia muito de pessoa pra pessoa, então é bem complicado falar sobre isso. Dá um like no vídeo e se inscreve no canal. Pobre nasce pagando boleto, né, gente? Então é necessário que vocês saibam que vocês vão precisar pagar água, luz e outras coisas mais. Bom, uma pessoa sozinha, em média, acaba gastando de 30 a 50 euros de 2 em 2 meses. É importante que vocês saibam que aqui os boletos vão pagados assim, tá? De 2 em 2 mesinhos você paga um boleto. Então, de 30 a 50 euros paga uma pessoa sozinha aí de conta de água, beleza? A mesma coisa acontece com um casal e quando você, claro, tá com uma pessoa aí, 2 filhos, 3 filhos, você acaba dobrando isso, mas no geral é isso. Uma pessoa sozinha e um casal, pessoa sozinha barra casal, de 30 a 50 euros aí de 2 em 2 meses a água. Sem falar que em alguns aluguéis é muito comum aqui na Itália que a água esteja já inclusa no aluguel. Então, assim, dá uma olhadinha nisso, beleza? A luz acaba sendo um pouquinho mais cara, mas não é tão excessiva assim. Com 2022 a luz aumentou um pouco, tá? Só que ela acaba sendo mais ou menos uns 70 euros, tá bom? Para um casal, tá? E também para uma pessoa sozinha. Então, assim, casal sozinho é basicamente a mesma coisa, tá bom? Então, mais ou menos uns 70 euros aí de 2 em 2 meses. Então, assim, digamos que não é tão ruim assim, tá bom? 50 euros de água, 70 euros de luz. Claro que se você tem 5 televisões na sua casa, um monte de luz acesa, o preço vai ser maior. A gente tá falando assim de média mesmo, belezura? E agora a gente vai falar de gás. Bom, gente, o gás é uma despesa, um boleto que varia muito. No verão você acaba pagando mais ou menos uns 30 euros de gás de 2 em 2 meses, porque você realmente não utiliza a não ser na cozinha. Ou, sei lá, se você tem aí uma bômbola que precisa de gás para água quente em casa, tá bom? Mas, no geral, você não acaba gastando tanto assim o gás. O gás aumenta quando? Quando chega o inverno, porque as pessoas começam a colocar aquecedores nas casas. E ali, sim, com termosifones, o gás aumenta e você acaba pagando aí até mesmo 100 a 200 euros de 2 em 2 meses. Acaba pesando mais no bolso, mas você não pode morrer de frio, não é mesmo? Então, esses aqui são os gastos mais ou menos de boletos. Quanto mais pessoas você são, quanto mais você gasta, mais dinheiro você vai pagar. Mas, no geralzão, assim, essa daqui é a média para esse ano. Beleza? Comenta aqui embaixo se você acha caro ou barato, quanto você paga de luz, quanto você paga de água. Se é caro na sua cidade, eu gostaria muito de saber, então comenta aqui embaixo, belezura? Existem outros boletos aqui na Itália que são estranhos, como por exemplo a televisão. A televisão aberta, ela é pagada, gente. Então tá lá a taxinha nas tuas contas escondidinhas lá e você acaba pagando até mesmo 100 euros por ano de televisão. E a mesma coisa acontece com o lixo. O serviço de lixo na Itália, ele é
pago e você paga em média a 120 euros anuais, beleza? Então você vai lá e paga esse lixinho porque realmente o serviço ele é pago. E não, eles não pegam o lixinho na porta da sua casa como no Brasil. Não é assim que funciona. Então, digamos que esses aqui são os gastos básicos, né, gente? Aluguel, comidinha e boletos. Se você quer passear, isso aí já é outra coisa. Belezura? Então vai ficando por aqui. Se você quer saber um pouquinho sobre saúde na Itália, vai ver o vídeo sobre sistema de saúde italiano para você entender também quanto você vai pagar mais ou menos, como que funciona, como que não funciona o serviço público de saúde, porque claro, isso daqui também vai... Não sabia o que falar. Isso daqui também mexe com o custo de vida, só que tem um vídeo todo dedicado, então eu deixei pra vocês irem lá no card, porque eu não sou boba nem nada. Então é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Não se esquece de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!